Qual é a coisa mais misteriosa que aconteceu em sua vida para a qual você não consegue encontrar nenhuma explicação? Minha mãe é diabética tipo 1, desde os 11 anos de idade. Quando eu e meu irmãozinho éramos muito pequenos, eu tinha cerca de 7 anos e ele 5. Entrei no quarto da minha mãe e descobri que ela estava agindo de maneira extremamente estranha. Ela parecia quase bêbada e não estava realmente reagindo. Fui pegar suas agulhas de insulina para ver se ela reagiria a isso e ela não reagiu. Então entrei em pânico e liguei para minha avó, que me disse para desligar o telefone e disse que 999. Por algum motivo eu estava tão assustado e confuso que não o fiz. E mandei meu irmãozinho sair para buscar ajuda enquanto eu tentava fazer minha mãe responder a mim. Meu irmão voltou chorando dizendo que não conseguia encontrar ninguém e, cerca de 5 minutos depois, essa mulher simplesmente entrou no quarto da minha mãe, me chamou pelo meu nome e meus irmãos disseram que ela era minha mãe e que a ajuda estava chegando. Ela estava calma, de fala mansa e com um sentimento caloroso por ela. Não reconheci essa mulher e nem meu irmão, logo depois que a ambulância chegou e recuperou os níveis de açúcar de minha mãe. E quando fui procurar a mulher, ela se foi. Como se literalmente tivesse desaparecido. Quando minha mãe apareceu, expliquei a ela sobre essa mulher misteriosa e como ela era. E minha mãe não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem ela era, e nunca mais a vimos. Se ela não nos ajudasse, minha mãe morreria eventualmente. Ainda me dá arrepios agora. Quando eu tinha cerca de 18 anos, um amigo e eu estávamos viajando pela Europa. Certo dia, caminhávamos por uma rua agradável e tranquila de Roma e vimos um idoso sem teto sentado na rua. Ele nos disse que se pudesse adivinhar nossa data de nascimento, poderíamos dar a ele algum dinheiro. Claro que dissemos o que ele fez isso. Ele nos disse nossas datas corretas de nascimento. Nunca o encontrei antes e nunca mais o vi. Quando eu era criança, participei do Big Brother's Big Sisters, que se você não sabe o que é apenas um programa de orientação nos Estados Unidos. Eu basicamente saía com esse cara, X, algumas horas por semana. A gente ia ao cinema, saía para comer, ele me ajudava com o dever de casa, esse tipo de coisa. Um dia, ele me diz que vai passar algumas semanas em Baltimore e quando devo esperá-lo de volta. O dia passa e eu ligo para ele para ver se ele já voltou. Um homem cuja voz eu não reconheci atendeu e perguntei se Chris estava lá. Ele disse não. Perguntei a ele quando Chris voltaria, pensando que era alguém que estava em sua casa ou cuidando de seus cachorros ou algo assim. Mas ele disse que eu tinha o número errado, que ele e sua esposa moravam lá há anos, e nunca houve um Chris lá. Verifiquei 2 vezes na agenda para ver se era o número certo, porque o havia circulado. Fiquei confuso, então apenas pedi desculpas e desliguei, e nunca mais ouvi falar de Chris. Quando eu tinha 10 anos, estava na casa da minha avó durante as férias de verão e estávamos tomando café da manhã. Mal começamos a comer quando o telefone tocou. Ela saiu da sala de jantar e eu a segui pensando que talvez fossem meus pais ligando. Quando voltamos, a maior parte da comida havia sumido. Ela me perguntou se eu comia enquanto ela falava ao telefone e eu disse não. Não havia mais ninguém em casa e não havia animais de estimação. Minha avó apenas sacudiu a cabeça dizendo que poderíamos ter comido mais do que ela lembrava, mas tenho certeza absoluta de que comi no máximo 2 mordidas na minha torrada quando o telefone tocou. Eu estava no apartamento da minha sogra na Hungria. Para sua informação, não falo húngaro, então não pude saber de nada disso. Costumo ir para a cama mais tarde do que minha esposa e, nas primeiras noites, tive problemas para adormecer porque, por volta da meia-noite, consegui encontrar o vizinho no andar de cima. É um antigo bloco de apartamentos feito na era comunista. As paredes são incrivelmente finas, andar de salto alto, o que era muito chato. Também ouvi pequenos objetos caindo no chão e disse à minha esposa que parecia os botões de plástico que você tem em algumas roupas. Ela me olhou engraçada e me disse que sua sobrinha odiava dormir naquele quarto porque se assustava com os barulhos que vinham do andar de cima. Eu disse que era um pouco exagerado, e pensei que era até minha esposa me dizer que o apartamento no andar de cima estava vazio há pelo menos 4 anos. O vizinho morreu anos antes disso, e adivinhe? Ela era alfaiate, sempre bem vestida e de salto alto. Todo mês, por volta do dia 5, recebo uma carta com exatamente US$ 23. Nenhuma nota, nenhum endereço de retorno. Perguntei à família, parentes, amigos, aos 2 últimos ocupantes deste apartamento. Ninguém sabe nada sobre isso. Não é endereçado a mim, mas ao meu endereço postal exclusivo.
O total agora é exatamente 1886. Acabei de guardar tudo em uma caixa. Não quero gastá-lo caso seja amaldiçoado. Minha avó sempre amou rosas e as cultivou em seu quintal. Ela morreu em dezembro e quando estávamos reunidos em sua casa para o funeral, meu pai olhou pela janela dos fundos e viu que uma rosa vermelha floresceu. Destacou-se brilhantemente contra a neve. Ele trouxe e colocou em um vaso na mesa da cozinha. Saímos todos para o enterro e quando voltamos a rosa estava no chão da sala. Ninguém esteve em casa enquanto estivemos fora. Meu pai é a pessoa mais cabeça dura viva, mas ele estava convencido de que era a maneira de sua mãe dizer que ele estava bem. Meu vizinho morreu logo após ser diagnosticado com câncer pancreático. Tínhamos apartamentos estúdio com uma parede compartilhada. Éramos amigos, mas ele sempre reclamava que minha televisão estava muito alta. Sem problemas, eu baixava o volume sempre que ele pedia. No dia seguinte à morte dele, liguei a TV. O controle de volume na tela da TV apareceu e parecia que alguém estava pressionando o botão para diminuir o som. Eu não estava tocando no controle remoto. Tentei 2 ou 3 vezes aumentar o volume e novamente o som diminuiu sozinho. Isso nunca havia acontecido antes ou desde então. Eu não estava assustado ou surpreso. É como se meu vizinho estivesse me desejando adeus. Temos um guarda-roupa embutido em nosso quarto. Cerca de um mês atrás, nosso gato conseguiu entrar e eu devo ter fechado a porta. Eu a ouvi miar e abri a porta e ela pulou para fora e foi embora. Gato bobo. Fechei a porta do guarda-roupa. Menos de 5 minutos depois ouço um miado no armário. Abro a porta e para minha surpresa, nosso gato pula de novo e sai andando. Meu parceiro e eu ficamos surpresos porque não há como entrar no guarda-roupa com as portas fechadas. Nenhum de nós tem ideia de como isso aconteceu. TLDR, falha na matriz e nosso gato pula 2 vezes para fora do guarda-roupa. Eu tinha acabado de pegar uma colega de trabalho na casa dela indo para o trabalho. Estamos apenas conversando e conversando, tipo como foi seu fim de semana. Estamos a cerca de 8 quilômetros da casa dela, quando, de repente, percebemos que estamos na cidade parando no estacionamento de obras. Nós dois nos olhamos sem saber o que aconteceu. Percorremos quase 20 milhas em um piscar de olhos. E o que cimentou essa experiência como algo que realmente aconteceu, e não apenas perda de noção do tempo, é o tempo. Devíamos ter levado quase meia hora para chegar ao trabalho. Em vez disso, a hora em que a peguei era 2h30. E o horário em que chegamos ao prédio era 2h40. Não há nenhuma maneira no inferno. Poderíamos ter chegado lá tão rápido. Daquele ponto em diante, nós dois chamamos essa experiência de momento em que saltamos, como no filme Jumper. Não tenho explicação do porquê. Também direi que não acredito no paranormal ou no sobrenatural. Portanto, essa experiência é uma daquelas coisas que me faz questionar minha própria sanidade. Todos os domingos, durante anos, eu ia à praia e fazia os anéis de viagem em Santa Mônica, um grande grupo de amigos lá, conheço praticamente todos na comunidade. Então, basicamente, o dia todo eu ando de bicicleta fazendo os anéis e sentando na parede tocando meu violão. Uma noite, um grupo da equipe estava indo comer alguma coisa. Eu ia pegar uma carona com um amigo meu que também é músico. Ele ainda não estava pronto para ir, então sentei na parede e toquei meu violão enquanto eu esperei por ele. Do nada esse sem-teto aparece carregando um grande gole cheio de bebida, bêbado pra caralho, etc. Sério, uma das pessoas mais fodidas e sujas que eu já vi. Eu sei que você provavelmente vai dizer não. Mas, você me deixaria tocar seu violão um minuto? Agora, só para ficar claro, eu nunca deixei ninguém tocar minha guitarra, nem mesmo pessoas que eu conheço e confio que são músicos. Eu sou muito protetor com minhas coisas. Mas havia algo sobre esse cara. Eu não conseguia explicar direito. Algo me dizia para deixá-lo jogar. Então eu disse foda-se e entreguei a ele meu violão. Ele começou a tocar um cover estilo dedilhada de uma música dos Smashing Pumpkins que era tão boa que fez os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiarem. Então ele começou a cantar, de novo, voz incrível. Eu fiquei maravilhado. Então comecei a cantar baixinho junto com ele até que ele terminasse a música. Você conhece essa música? Sim cara, é uma ótima música. Mas sua capa é incrível. Isso foi incrível. Você tem alguma música original? Sim. Claro. Então ele começa a tocar esta linda canção, estilo dedilhada novamente.
tão melódica e triste. Novamente meu cabelo se arrepiou. Ele começou a cantar e foi incrível, tão lindo, uma das músicas mais tristes e bonitas que eu já ouvi. Então, no meio do caminho, ele foi dominado pela emoção, engasgou e parou de tocar por um segundo, enxugou as lágrimas, depois voltou a tocar e terminou a música. Eu, puta merda cara, isso foi incrível. Ele, desculpa por isso, desculpando-se pelo momento em que se engasgou. Eu, está tudo bem cara. Ele, está longe disso. Então ele me devolveu meu violão, pegou seu grande gole de bebida e saiu arrastando os pés. Eu tenho ido para a mesma praia, mesmo lugar, por anos e não vi aquele cara desde então. Não faço ideia de quem ele era ou para onde foi. Eu tinha cerca de 13 a 14 anos e estava trabalhando em algo lá embaixo na sala da família na casa dos meus pais. Eu estava usando uma fita isolante e a coloquei ao meu lado enquanto colocava uma peça no meu projeto. A próxima coisa que sei é que eu vi um baque super alto da parede ao meu lado. Eu olhei e a fita que eu estava usando estava lá, quase como se tivesse sido jogada. Nunca saí daquele porão tão rápido. Uma vez, quando eu tinha cerca de 13 a 14 anos, eu e meus primos estávamos lá embaixo brincando em nosso mini arco quando ouvimos uma voz profunda e áspera gritar: quem está aí embaixo? Tínhamos uma casa bonita, nova e grande, com um sistema de segurança que apitava quando portas e janelas eram abertas e um cachorro do lado de fora que late para tudo. De jeito nenhum alguém simplesmente entrou em plena luz do dia. Mesmo que fosse um intruso, porque eles simplesmente gritariam e iriam embora sem levar nada. No dia seguinte à morte do meu cachorro, inicializei os Kirin. Há 1% de encontro aleatório em que um animal de companhia pode encontrar você. Nunca aconteceu antes em todo o meu tempo jogando, mas aconteceu desta vez. Um cachorro vadio me encontrou. Chorou, chorou, chorou. Eu costumava trabalhar como segurança em um prédio seguro. Eu trabalhava à noite e havia apenas 3 portas em todo o prédio, mas apenas uma usada regularmente, outras 2 trancadas magneticamente. Não sou uma daquelas pessoas que acreditam em fantasmas ou algo assim, mas continuei ouvindo o que parecia ser alguém movendo objetos pesados no prédio quando não deveria haver outras pessoas lá e eu já havia verificado e protegido o prédio. Eu ouvia os sons com tanta frequência que parei de verificar porque nunca encontraria nada. Então, uma noite, o oficial acima de mim, responsável pela segurança daquele prédio e alguns outros, estava fazendo sua ronda e veio verificar se eu estava no meu posto. No meio de uma conversa com ele e relatando que o prédio havia sido limpo e verificado a cada hora nas últimas quase 6 horas, ouvimos o barulho. Ele perguntou por que eu relatei o prédio limpo se alguém estava lá e eu disse a ele que o som acontece regularmente e deve ser uma coisa de climatização ou algo assim. Então ouvimos claramente alguém gritar foda-se e o som parou abruptamente. Nós dois verificamos a construção do chão ao teto e não havia ninguém lá. Verificamos armários e mesas e nada. Ele me fez ligar para a equipe de segurança diurna e dizer que tínhamos uma brecha para que eles também não encontrassem ninguém. Agora, isso é importante porque as informações no prédio eram muito confidenciais e ninguém tinha permissão para sair até encontrarmos a pessoa. TL.dr. Eu era a segurança e um fantasma gritou palavrões. Quando eu era criança de 6 a 7 anos, eu era jovem. Eu estava nadando na piscina da minha avó e vendo quanto tempo conseguia prender a respiração debaixo d'água. Fiquei debaixo d'água por muito tempo em um ponto e lutei para a superfície. Lembro-me do medo. Lembro-me de meus pulmões queimando. Lembro-me de ver a superfície da água alguns centímetros acima de mim. Minha visão ficou preta, mas não desmaiei. Rompi a superfície da água e finalmente consegui oxigênio. Mas nos segundos em que minha visão escureceu e eu emergi, é difícil descrever, uma visão como uma memória antiga, mas não de nada que eu tivesse feito. Foi tão vívido que, depois de mais de 30 anos, ainda me lembro de todos os detalhes. Era uma visão, memória da mão de uma criança, meu ponto de vista, fazendo um pote de barro vermelho alaranjado e ali mãos de um adulto ajudando com o barro. Era como uma foto no tempo, é difícil de explicar, mas parecia uma lembrança de uma vida passada. Mesmo quando criança eu pensava o que diabos foi isso? Essa não foi minha memória, essa não foi minha experiência. Eu nunca disse isso a ninguém. Uma loja na minha cidade. Um dia fui lá quando eram 14 horas. Acabei de entrar, nem comprei nada. Mas quando saí, já estava escuro. Eram 7 horas.
Eu sei que a maioria de vocês pensará nisso como pura coincidência, mas é simplesmente desconcertante para mim. Quando eu estava no início da adolescência, eu e meu melhor amigo costumávamos passear e ir a diferentes lojas apenas para fazer algo. Tinha um Hit Aid, varejo barra farmácia para quem não tem, que ficava no nosso bairro que a gente frequentava muito. Seja para comprar bebidas e lanches, para se maquiar ou apenas para usar o banheiro. Essa coisa em particular aparentemente aconteceu em 2011. Avançando para 2022, estou namorando meu namorado há cerca de um ano e ele é um gerente assistente do mesmo RTI há cerca de 3 anos. Um dia, ele me ligou e perguntou se eu já havia perdido um telefone ou um cartão SD naquele RTI. Eu não tinha. Não tenho absolutamente nenhuma lembrança de ter perdido um cartão SD meu e nunca perdi um telefone. Se tivesse, sei que seria algo de que me lembraria, porque teria sido uma época muito infeliz para mim, pois meus pais não teriam conseguido um novo telefone para mim por um tempo. Ou se eu tivesse perdido um cartão SD, também teria sido um momento muito infeliz para mim, porque isso significaria que eu teria perdido todas as minhas fotos, baixado músicas, contatos, etc. E como adolescente em 2011, esses foram coisas muito importantes na minha vida. Eu disse a ele que não, nunca perdi nenhuma dessas coisas e definitivamente não naquele Hit Aid. Eu perguntei por quê. Ele me disse que estava limpando a gaveta de achados e perdidos com seu colega de trabalho e eles encontraram um cartão SD em uma caixinha de plástico transparente. Seu colega de trabalho conseguiu colocá-lo em seu telefone porque ele tinha um Android e meu namorado não estava ligando para isso. Mas quando seu colega de trabalho começou a contar o que ele estava encontrando, que eram vídeos e fotos de shows, eu ia muito, muito frequentemente a shows nessa época, e também que tem um monte de fotos de uma garota de cabelo azul. As orelhas do namorado meio que se animaram. Tenho cabelo azul intermitente desde 2011. Com certeza, ele olhou para as fotos e elas eram minhas. De 2011. Este era um cartão SD de um dos meus telefones antigos, de 2011. Agora, 11 anos depois, ele está descobrindo isso. Está parado naquela gaveta de achados e perdidos há 11 anos, e meu agora namorado, de todas as pessoas, por acaso o encontrou. Não me lembro de ter perdido um cartão SD, especialmente em um Hit Aid. Eu até procurei nas minhas redes sociais naquela época, tuitei todos os momentos da minha vida nessa época, e não havia nada. Certamente eu teria tuitado sobre perder meu cartão SD e ficar bravo, chateado com isso. Mas não havia nada. Não sei de onde veio esse definitivamente não sei como ele foi parar naquele achados e perdidos, e não sei como ou por que está naquela gaveta há 11 anos, e por que fora de tudo gente, meu namorado foi quem descobriu. Editar, erros de digitação. Editar, atualizar. Só quero deixar algumas coisas claras para todos que perguntam as mesmas coisas ou sugerem as mesmas coisas. Eu tinha o telefone até 2 anos atrás. Depois que eu me mudei, joguei fora meus telefones antigos enquanto me livrava de coisas de que não precisava. Eu não, vendi o telefone, perdi o telefone, usei o cartão SD de qualquer maneira, por exemplo, para imprimir fotos, colocá-lo em outro telefone, fazer upload do conteúdo para um computador etc. Era meu cartão SD. Não era o cartão SD do meu amigo. Quando digo que havia fotos minhas, quero dizer se eu fiz, vídeos que fiz onde você pode ouvir que sou eu que estou segurando o telefone falando, fotos que só vi e tirei de coisas aleatórias, fotos com minha família, voz gravações que eu fiz, etc. Todas as quais a maioria delas nunca foram carregadas em nenhum lugar além de algumas selfies que foram fotos de perfil ou postagens minhas no Instagram. Não eram apenas fotos e vídeos no cartão SD. Quando o recebi de volta, fiz o upload para o meu laptop e havia arquivos de absolutamente tudo naquele telefone, incluindo arquivos para os dados daquele telefone, dados de aplicativos, de sim, música, toques, miniaturas de fotos, todos os 9 metros. Não foram apenas algumas fotos e vídeos. Eu só olhei ontem à noite para refrescar minha memória sobre o que estava lá. Meu namorado não roubou e depois me entregou como uma espécie de jogo doente. Isso não faz sentido. Estamos literalmente namorando. Não há nada naquele cartão SD que ele já não tenha de mim que signifique alguma coisa. Uma vez que ele encontrou, percebeu que era meu, ele me ligou e me disse e me deu imediatamente. Ele estava e ainda está tão chocado quanto eu com a coisa toda.